Ok, sinal de gravando, vamos iniciar os slides de hoje. Vou abrir aqui e compartilhar com vocês. Se alguém puder me confirmar que os slides estão bem visíveis, eu agradeço. Dá para ver, professor. Tá ótimo, muito obrigado. Então, hoje, dia 2 de março, começamos então a falar de arranjos simples, que é uma nova técnica de contagem baseada no princípio multiplicativo, ok? Vamos já começar com o primeiro exemplo introdutório. Um prédio tem 8 portas. De quantas maneiras uma pessoa pode entrar por uma porta e sair por outra diferente? A gente já resolveu esse exercício quando falamos do princípio multiplicativo. E a resposta é a seguinte: eu posso entrar por 8 portas diferentes e para cada porta que eu escolhi para entrar, eu só vou ter 7 opções na saída. Então, para cada uma das 8 opções de entrada, eu tenho 7 opções de saída. Aí eu multiplico, eu vou ter 56 possibilidades no total, tá? De fazer essa operação, entrar por uma porta e sair por outra porta diferente. Vamos reformular. Eu vou reescrever o problema de outra forma. Aqui, eu escrevi o problema como no slide anterior. De quantas maneiras uma pessoa pode entrar por uma porta e sair por outra diferente. Agora eu vou escrever a mesma coisa, só que de uma outra forma, que é o seguinte: de quantas maneiras distintas uma pessoa pode escolher 2 portas diferentes, que são a entrada e a saída, entre 8 portas diferentes. É a mesma coisa, tá? De quantas maneiras distintas eu posso escolher 2 portas, chamadas entrada e saída, entre um total de 8 portas diferentes. E a resposta é 56 nos 2 casos. É 8 vezes 7. E aqui vamos desenvolver um pouco essa conta 8 vezes 7. Vou ter que até colocar o óculos para ler melhor o slide. 8 vezes 7, a gente pode escrever assim: 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, dividido por 6 fatorial. O 6 fatorial do numerador cancela com o do denominador e eu tenho 8 vezes 7. Então, em cima, eu posso desenvolver o 6 fatorial como 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E embaixo eu tenho 6 fatorial. Tá? Ou seja, agora se eu olho aqui para cima, o que eu tenho? 8 vezes 7 vezes 6 fatorial nada mais é do que 8 fatorial. E embaixo eu tenho 6 fatorial. Eu ainda posso ir além. Em cima eu posso escrever como 8 fatorial, e embaixo eu posso escrever como 8 menos 2, entre parênteses, fatorial. Mas aí, por que eu fiz isso?
para que vocês enxerguem como abordar esse problema de acordo com a segunda estratégia. Em cima, eu tenho 8 é o número de portas, tá bom? E 2, tá? É o número de portas diferentes que eu vou escolher dentre as 8. Será que isso não me dá uma fórmula geral para resolver problemas dessa forma? Vamos ver, então. Vamos por exemplo 2, que é a continuação dessa ideia. Quantos números distintos de 3 algarismos distintos podem se formar com esses dígitos aí? 3, 5, 7, 8 e 9. Vamos dar uma olhada. Eu quero formar números de 3 algarismos distintos. Tá? Então, quais são as possibilidades? Para a primeira posição, eu tenho 5 dígitos. O 3, o 5, o 7, o 8 ou 9. Para cada uma dessas 5 escolhas, me restam 4 para a próxima casa. Isso vai me dar 20. 5 vezes 4, 20. E para cada uma dessas 20, eu tenho mais 3 para a última casa, que são os dígitos que sobraram. Então, isso me dá uma multiplicação 5 vezes 4 vezes 3, usando diretamente o princípio multiplicativo. Então, eu posso formar 60 números diferentes. E aqui, de novo, eu tenho o mesmo raciocínio que eu fiz no slide anterior, já indo para o final. Esse 5 vezes 4 vezes 3, que é o argumento que eu utilizei aqui para responder o exemplo, pode ser escrito como 5 sobre 5 menos 3 entre parênteses fatorial, ou seja, eu tenho 5 dígitos e vou escolher 3 diferentes. E eu quero saber quantos arranjos desse tipo eu tenho. No exemplo passado, eu tinha 8 portas e 2 escolhas. Então, ficou 8 fatorial dividido por 8 menos 2 fatorial. Agora eu tenho 5 dígitos e vou fazer 3 escolhas. Então, a gente está vendo que é possível montar uma fórmula. O que nós temos, então, de comum nesses exemplos? Quais são as características presentes aqui nesses exemplos? Os elementos, as portas ou os dígitos, são todos diferentes. Eu tinha 8 portas diferentes, então o N aqui é 8, as portas eram numeradas de A1 até A8, e no segundo exemplo eu tinha 5 dígitos, A1 até A5, todos diferentes. Todos diferentes. Eu fazia uma escolha de R elementos, onde R é no máximo N, distintos. Tá? Eu ia escolher 2 portas diferentes, ou, no segundo exemplo, eu ia escolher 3 dígitos diferentes. Tá? Meu número, o valor máximo que o R pode assumir é N, porque N é o total de elementos sobre os quais eu posso fazer a escolha. E também eles são ordenados, né? É uma escolha ordenada. Eu tinha a primeira porta de entrada e a segunda porta de saída. Ou eu tinha o primeiro dígito, depois o segundo dígito, depois o terceiro dígito. Então, cada escolha de R elementos dentre esses N é uma possibilidade, é um arranjo. Isso é um arranjo. Na obtenção do total de possibilidades, eu apliquei os princípios, mais o princípio multiplicativo. Né? Vamos para a definição geral da nossa aula de hoje.
Dados N objetos distintos, isso é importante, são distintos, tá? A1, A2, a N, um arranjo simples de N elementos, né, que eu posso tomar R a R, é uma ordenação de R elementos distintos escolhidos entre A1 até a N, sendo R e N números naturais que satisfazem essas desigualdades. O R é no mínimo 1, vou escolher 1, no mínimo 1 e no máximo N. Então, eu vou escolher duas portas diferentes dentre 8 portas diferentes, sendo que a primeira é de entrada e a segunda é de saída. Ou vou escolher 3 dígitos distintos dentre 5 distintos, né? Sendo que um é o primeiro, o outro é o segundo e o outro é o terceiro. Veja que no arranjo, a ordem dos elementos importa. Tem a primeira escolha, depois tem a segunda escolha, depois tem a terceira escolha. Por exemplo, no caso dos números, escolher 3, 5, 7 é um arranjo. E escolher 7, 5, 3 é outro arranjo. Então, a ordem de escolha importa, tá? E tem que ser escolhas de elementos diferentes, tomados de um grupo de elementos diferentes. Como eu acabei de explicar, né, dados esses 5 dígitos, 398 é um arranjo simples. 893 seria um outro arranjo simples. Tá? A fórmula, qual é a fórmula? Vamos para a fórmula. Dados N objetos distintos, A1 até a N, encontrar o número de arranjos simples dos N elementos tomados R a R. O número de arranjos simples de N elementos distintos tomados R a R, denominado, aqui tem um R a mais, desculpem, A de NR é dado por A de NR, eu vou direto para o final. É N fatorial, que é o total de objetos, dividido por N menos R, entre parênteses, fatorial, onde R é o número de escolhas que eu faço. Então, esse é o número de arranjos de N elementos tomados R a R. Cada arranjo você toma R, dentre esses N. É essa fórmula aqui, e se desenvolver, vai dar o que está aqui no meio. Tá? Porque eu vou cancelar o N fatorial, eu desenvolvo como N, vezes N menos 1, vezes N menos 2, até chegar em N menos R fatorial. Aí eu cancelo com N menos R fatorial aqui embaixo, e vão sobrar esses termos aqui. No caso das portas, o R era 2, né? Então ficou 8 vezes 7, porque o R era 2, menos 2 mais 1 é menos 1, então ficou N vezes N menos 1, 8 vezes 7, 56. Esse foi o exemplo das portas. E no exemplo dos algarismos, dos dígitos, eram 5, e o R era 3, então ficou 5 vezes 4 vezes 3, tá? Que deu 60. Muito bem. Observem que se eu escolher N elementos tomados de N, cada arranjo desse vai ser uma permutação. Olha aqui a coincidência. Né? Se você trocar na fórmula aqui o R igual a N, aqui vai ficar N fatorial sobre N menos N fatorial. N menos N é 0 e 0 fatorial é 1. Então, A de NN vale N fatorial. É como se você vai fazer todas as permutações dentre os N objetos, porque eu estou tomando, em vez de R menor do que N, eu estou tomando exatamente os N. Então, cada arranjo, nesse caso, seria uma permutação. Próximo exemplo. Desculpem, deixa eu parar um pouquinho. Quero saber se alguém tem alguma dúvida.
sobre o que foi explicado até o momento. Se está tudo tranquilo. Vou dar uma olhadinha no chat para ver se tem alguma pergunta. Nenhuma pergunta até o momento. Vamos continuar. Seguindo, pessoal, já que não temos dúvidas, vamos seguir. Vários amigos combinaram passar o dia no clube. Planejaram ir para a piscina, fazer um churrasco, perdão, jogar vôlei e tênis. Mas como chegaram tarde, desculpe, precisaram escolher apenas 3 dentre as 4 atividades. Então, de quantas maneiras diferentes podem programar essas atividades? Então, eu tenho 4 objetos que se chamam piscina, churrasco, vôlei e tênis. E desses 4, cada ordenação de 3 é um arranjo. Então, cada programa vai ser um arranjo simples de 3 atividades escolhidas entre 4. Usa a fórmula é A de 4 3, que é A, que é igual a 4 fatorial, dividido por 4 menos 3 fatorial. Embaixo vai dar 1 fatorial. 1 fatorial é 1. Então, dá 4 fatorial, 24 programas possíveis. Por exemplo, vôlei, churrasco e piscina. Ou tênis, churrasco e piscina. Ou vôlei, piscina e churrasco. E assim por diante, né? A opção de começar pelo churrasco é mais complicada, né? Mas também é possível, né? É difícil fazer esporte depois de um churrasco, mas enfim, nem sempre, né? Vamos em frente. Um exemplo de companhia aérea. Uma companhia aérea tem voos ligando 5 cidades. Cada rota vai interligar 3. Calcule o número de rotas diferentes. Então, aqui tem um exemplinho. Eu tenho aqui as 5 cidades, A, B, C, D e E. E aí eu vou fazer rotas de 3 cidades. A primeira rota aqui está em verde, por exemplo, se der para acompanhar. O A vai para D, aqui tem o sentido da flechinha, e depois do D vai para B. Isso é uma possível rota, A, D, B. Outra possível rota sai de C, vai para A, sai de D, desculpe, vai para C e vai para A. Outra possível rota sai de A, vai para C e vai para D, é a rota marrom, né? É a rota cor-de-rosa e a rota verde. São exemplos de rotas. Novamente, tem a posição das cidades numa rota. Então, cada rota é um arranjo simples de 3 cidades escolhidas entre si. Só aplicar a fórmula. Arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. Então, aplica a fórmula 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. 5 fatorial é 120, 2 fatorial é 2. Ou você pode cancelar, desenvolver o 5 fatorial, cancela o 2 fatorial de cima com o 2 fatorial de baixo, ficou assim, dá 60. Lembrando que a rota ABC é diferente da rota CBA. Lembrem-se sempre disso. Em arranjos, a ordem importa. Quando chegarmos em combinações, a ordem não vai importar. Então, a conta vai ser diferente, ok? Eu posso ter 60 rotas ligando essas 5 cidades. Um exemplo agora com placas dos automóveis, só que aqui é um exemplo desatualizado, né? A placa antiga.
Teria que atualizar esse slide. Vamos em frente, com um exemplo antigo mesmo. Ainda tem algumas placas antigas, então o exemplo está valendo. As placas dos automóveis são formadas por 3 letras, seguidas de 4 dígitos. Quantas placas com letras e números diferentes podem ser formadas? Ou seja, eu não quero repetir letra e não quero repetir número. E eu quero saber quantas placas tem dessa forma. Aqui é um esquema de placa. Nós temos as 3 letras iniciais, 3 posições, e os 4 números finais da placa, 4 posições. Ok? Bom, eu tenho 26 letras. O número de letras na placa é 3. Eu tenho 10 dígitos. O número de dígitos na placa é 4. Aqui não tem problema do zero estar à esquerda, porque isso não é número, né? É simplesmente um código. Vamos lá. Vou fazer pares compostos por uma tripla de 3 letras e uma quádrupla de 4 números. Tá? Vamos para as possibilidades. Quantos arranjos de letras eu posso fazer aqui? Dentre as 26 letras do alfabeto, eu vou escolher 3 diferentes, que eu quero que as letras sejam todas diferentes. E a ordem importa. Novamente, a placa XYZ é diferente da placa ZYX. Então, é arranjo de 26 tomados 3 a 3. E os números? Eu tenho 10 possibilidades diferentes, eu vou escolher 4 números diferentes. Então, aqui eu posso fazer arranjos de 10 tomados 4 a 4. E aí, para cada arranjo desse tipo, eu tenho todos esses arranjos à minha disposição. Então, eu tenho que multiplicar. Para cada arranjo aqui, eu tenho todas essas possibilidades de arranjo. A continha é 26 fatorial sobre 23 fatorial vezes 10 fatorial vezes 6 fatorial. Aí tem que fazer umas continhas, não é muito difícil de fazer. Vai dar esse número aqui. Tá? É tranquilo de fazer essa conta. Eu vou ter que calcular 26 fatorial? Claro que não, você vai fazer aqui em cima. 26 fatorial é igual a 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 fatorial. Aí o 23 fatorial de cima cancela com o 23 fatorial de baixo, aqui em cima vai ficar 26 vezes 25 vezes 24. E aqui a mesma coisa. O 10 fatorial você escreve 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Corta o 6 fatorial com o 6 fatorial aqui de baixo, fica 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 26 vezes 25 vezes 24. Multiplica todos esses números, vai dar isso aqui. Tá? Então é bastante placa, hein? 78 milhões 624 mil placas. Tá? É muita placa. Mas não seria suficiente para a frota brasileira se fosse tudo diferente. Né? Agora vamos fazer aquelas brincadeiras de zero não poder estar na esquerda, porque senão não vai dar 3 algarismos, vai dar menos. Né? Então vamos brincar com isso. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos na base 10 existem? Eu tenho 10 dígitos na base 10, de 0 a 9. A primeira casa não pode ter o zero. Vamos para o raciocínio, e poderia ser o raciocínio lá da nossa primeira aula, de princípio multiplicativo. Quantas possibilidades eu tenho para a primeira posição? Tenho que excluir o zero, então aqui eu tenho 9. Tendo excluído o zero, vocês concordam que para cada um dos 9 que eu escolher, vão me sobrar 9
para colocar em duas posições. Por exemplo, se eu escolhi o 5 aqui, vão me sobrar 9 números para cá, para essas duas posições. Se eu escolhi o 8, vão me sobrar 9 números para cá. Eu só não posso escolher o 0, mas para cada um dos 9, de 1 a 9 que eu posso escolher para cá, me sobram 9 números para colocar em duas casas, onde a ordem importa. Então, aqui eu vou escolher entre 9 objetos, 2 arranjo de 9 tomados 2 a 2, vezes as 9 possibilidades da primeira casa. Né? Isso me dá 9 vezes 9 vezes 8, que vai dar 648. Então, vocês entenderam, né? Para cada possibilidade aqui de escolha, eu jogo um arranjo de 9 tomado 2 a 2, com os números que sobraram. Então, vai me dar essa conta aqui. Agora, vamos fazer um segundo raciocínio. Usamos o conceito de complemento. Eu já usei na aula anterior. Eu tenho um conjunto universo, que é o conjunto das ordenações de 3 dígitos, incluindo o 0 à esquerda. O A é o conjunto dos números de 3 algarismos, que é o que eu quero. E o B é o conjunto dos elementos de U que iniciam com 0, que é o que eu não quero. Então, do conjunto U, eu quero limpar o B, para sobrar apenas o A. Então, o meu conjunto A é o meu conjunto universo, que são todas as ordenações com 3 dígitos, tirando o B, que são as ordenações que começam com 0. Então, o valor N que eu estou buscando é o tamanho de A, tá? É igual ao tamanho de U menos o tamanho de B. Eu quero saber o tamanho do conjunto A. Qual é o tamanho de U? Agora ficou fácil. Ora, eu tenho, lembrando que no nosso, vou ler até de novo, 3 algarismos, olha aqui, pessoal, distintos. E a ordem importa. Porque eu escolhi a ordenação 1, 2, 3, não é o mesmo que escolher 3, 2, 1. Então, vamos lá. Para o conjunto U, eu tenho 10 possibilidades e eu vou escolher dessas 10, 3, incluindo 0 em qualquer posição. Então, isso vai me dar arranjo de 10 elementos tomados 3 a 3. Então, é 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial, que é 7 fatorial. Então, o tamanho de U é isso aqui. E o tamanho de B? Ora, como o 0 está presente sempre na primeira casa, todos os elementos do conjunto B são as ordenações que têm 0 na primeira casa. Então, eu não preciso nem contar isso, todos começam com 0. Então, quantos elementos tem aqui? Ora, eu tenho, então, 9 possibilidades para as duas casas restantes. É arranjo de 9 tomados 2 a 2, que é isso aqui. 9 sobre 9 menos 2 fatorial. E aí o N é subtrair esse desse. Coloca, então, aqui o 7 como denominador comum. E aí é 10. O 10 fatorial você escreve como 10 vezes 9 fatorial. Aqui eu tenho 9 fatorial. Vai botar o 9 fatorial em evidência. Vai ficar 10 menos 1. Aí faz umas simplificações. Vocês são craques nisso, né? Vai dar 648. De novo. Eu tenho 648 possibilidades. Então, esse exemplo serviu para usar a seguinte norma, o seguinte lema, para resolver problemas. Em geral, é conveniente começar a análise dos nossos eventos, das nossas possibilidades, por aquelas que têm algum tipo de impedimento ou dificuldade. Né? A dificuldade aqui, no nosso exemplo anterior, é que eu não podia ter 0 na primeira casa. Então, começa analisando por aí. Né? E aí você consegue quebrar o problema de uma forma legal no seu raciocínio.
Vamos ver, então, como aplicar esse lema agora no exemplo 7. Deixa eu parar um pouquinho. Para saber se tem alguma dúvida sobre esses exemplos mais recentes que a gente comentou aqui, pessoal. Algum probleminha? Tudo certo? Tudo certo. Você pode ver o chat aí para mim, então, aproveitando para eu não sair aqui da minha tela? Não tem pergunta nenhuma também, não. Tá ótimo. Então, vamos lá. Exemplo 7. Quantos números naturais com todos os dígitos distintos ímpares M existem entre 1000 e 9999? Ou seja, eu quero calcular, eu quero todos os números M que são maiores do que 1000 e menores do que 9999 e que tem todos os dígitos ímpares e distintos. À primeira vista, você vai olhar isso e falar, nossa, isso aqui é muito complicado. Muito complicado. É claro que o 1000 não pode entrar, porque 1000 tem dígitos, tem o zero, que é par, né? E ainda repete dígito. E o 999 também não pode entrar, porque, embora tenha só dígitos ímpares, são todos iguais, não são distintos. Vamos lá, vamos desvencilhar esse problema aí. Os números M têm 4 dígitos. Vamos fazer desenhinho para ir entendendo. 4 posições. Eu quero trabalhar apenas com dígitos ímpares. 1, 3, 5, 7, 9. Beleza, então eu tenho 5 objetos. N é a minha quantidade de dígitos ímpares. E R é a quantidade de dígitos do meu número M, que é 4. Quais são as possibilidades? É só arranjar os 5 dígitos ímpares tomados 4 a 4. É essa conta aqui. Então, está 120. Então, tem apenas 120 números. Entre todos esses aí, que é muito número, né? Temos aí uns 9.000 números aí nessa lista. E só tem 120 com essa característica. Todos os dígitos ímpares e diferentes. E a ordem importa, volto a frisar. O número 1, 3, 5, 7 é diferente do número 7, 5, 3, 1. Então não ficou tão difícil, né? Sabendo trabalhar um pouquinho com o que está sendo pedido, fica tranquilo. Lembrando a fórmula, arranjo de 5 objetos tomados 4 a 4, é isso aqui, né? Na verdade, é o próprio 5 fatorial, porque embaixo vai ficar 1 fatorial, que é igual a 1. Isso é permutação de 5 elementos, né? É a mesma coisa que arranjo de 5 elementos tomados 5 a 5. Olha que interessante. Isso aqui é uma dessas curiosidades matemáticas. Se eu tenho 5 objetos e quero escolher 4 a 4, é como se eu tivesse escolhido 5 objetos, tomar os arranjos de 5 objetos 5 a 5. É o número de permutações. É a mesma coisa. Então, tanto faz. Como é que a gente poderia ver um exemplinho mais simples disso? Aqui é a fórmula geral, né? Os arranjos de N objetos escolhidos, tomados N-1 a N-1, é a mesma coisa que os arranjos de N objetos tomados de N a N, que é igual à permutação dos N objetos, que é N fatorial. Vamos ver um exemplo concreto, é que aqui eu não tenho o slide agora,
Vamos fazer um exemplo pequeno. Considera 3 númerozinhos, 3 objetos, o 1, o 2 e o 3. Se eu quiser tomar 2 a 2, quantas possibilidades eu tenho? Tenho 6, né? Eu tenho 1, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 2. Tenho 6 possibilidades. Então, arranjo de 3 tomados 2 a 2 são 6 possibilidades. E arranjos de 3 tomados 3 a 3? Mesma coisa. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Parece uma mágica, mas é a mesma coisa. Se você pensar bem, quando eu escolho 2 elementos tomados de 3, só sobrou um para colocar à esquerda ou à direita. Então, o número de arranjos escolhendo 3 é a mesma coisa que o número de arranjos escolhendo 2. Existe uma correspondência direta. Por exemplo, quando eu escolho o arranjo 1, 2, é a mesma coisa que escolher o arranjo 1, 2, 3. É a mesma coisa. Então, vai ter uma correspondência direta entre essas coisas, tá? Dá o mesmo número. Então, isso é bem interessante, pessoal, para vocês terem presente, tá bom? Fica com uma curiosidade sobre os arranjos. E vamos para o último exemplo da aula. Deixa eu confirmar que é o último exemplo. Sim, é um exemplo bem comprido e é o último exemplo. Vamos respirar fundo e ir para o nosso último exemplo de hoje. Último desafio aqui. Eu já falei 40 minutos, então a aula está num tempo bom. Vai acabar um pouco antes. Quantos números pares entre 1.000 e 9.999 tem dígitos distintos? Números pares. Então vamos lá para a nossa brincadeira. Os números vão ter 4 dígitos. Na última posição, eu tenho que ter ou o 0, ou o 2, ou o 4, ou o 6, ou o 8. Por quê? Porque eu quero que os números sejam pares. Tá? Se os números são pares, tem que acabar dessa forma. Então, vamos fazer uma etapa 1, colocando o 0 na posição 4, uma etapa 2, não colocando o 0 na posição 4. Mas vai dar diferença? Vai. Vamos definir essas duas etapas. O número m é o número que eu quero. A quantidade de números naturais de 4 dígitos terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8, que são números pares. Esse m vai ser igual ao M1 mais M2, onde o M1 vai ser a quantidade de números de 4 dígitos que terminam em 0. Etapa 1. E o M2 vai ser a quantidade de números de 4 dígitos que terminam em 2, 4, 6 ou 8. Isso vai ser a nossa etapa 2. Vamos ver por que tem que ter duas etapas nesse raciocínio. Vamos obter primeiro o número M1, que é a quantidade de números de dígitos distintos entre 1.000 e 9.999 terminados em 0. Então, eu tenho 0 aqui. Tá? E para cá, o que eu tenho? Bom, aqui pode entrar qualquer número, desde que não seja o 0. Tá? Eu quero números pares com dígitos distintos. Não posso repetir o 0 aqui. Então,
Quantos números eu tenho? Posso colocar aqui? 9. Quantas casinhas? 3. A ordem importa. Eu não posso repetir, porque eu quero números com dígitos distintos. Então, é arranjar os 9 algarismos, os 9 dígitos que sobraram, tomados 3 a 3. Tá? Eu vou usar essa fórmula aqui. Tá? Trocando o N por 9 e o R por 3. Tá? Agora vamos ver o M2. Quantidade de números de dígitos distintos entre 1000 e 9999, terminados em 2, 4, 6 ou 8. Qual é o problema que temos aqui? Aqui vai ter 2, 4, 6 ou 8. Então o zero está livre para ser colocado aqui, mas não na casa 1. Senão, o número não vai ter 4 dígitos, vai ter 3, porque 0 à esquerda vai dar um número de 3 dígitos, mas eu quero um número com 4 dígitos. Então o zero não pode estar aqui. Então, se o zero não pode estar aqui, e aqui eu já vou ter o 2, o 4, o 6 ou o 8, eu vou ter um deles. Então, para cá eu só tenho 8 possibilidades. Digamos que eu escolhi o 2 para cá. Como o zero não pode estar aqui, o 0 e o 2 ficariam excluídos. Então, na casa P1, tenho 8 possibilidades. Certo? Para cada uma dessas 4 da casa P4. O que me sobra aqui para o miolo? Ora, eu escolhi aqui um certo número, o 2. Tá? Não pode ter o 0 aqui, então aqui sobrou. O 0 e o 2 não podem mais entrar aqui, eu tenho 8. E o que sobrou aqui para o meio? Os outros 8, incluindo o 0. Tá? O 0 volta a entrar aqui. Tá? E aqui vai sair daqui o número da casa P4 e o número da casa P1. Então aqui eu vou ter um arranjo de 8 elementos 2 a 2. Então aqui eu tenho 4 possibilidades. Para cada uma dessas 4, eu tenho 8 para cá, porque o 0 não pode entrar aqui. E para cada possibilidade P4 e P1 já escolhidos, eu vou ter 8 restantes para selecionar 2. Então, faço o arranjo de 8 elementos tomados 2 a 2. Ok? Isso vai me dar uma multiplicação, essa daqui. Então, a resposta da etapa 2, se você fizer as continhas, é 8 vezes 8 vezes 7 vezes 4. Então, agora eu posso fazer a soma. O M é igual a M1 mais M2. O M1 a gente já viu que era arranjo de 9 elementos tomados 3 a 3, dá 504. O M2 é essa continha aqui, é o 1792, que é aquela multiplicação do slide anterior. Aí eu somo, eu vou ter 2.296 números de 4 dígitos, pares, entre 1.000 e 9.999. Dúvidas, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Muito bem. Com isso, acabamos os slides de hoje. Eu vou primeiro encerrar a gravação.